Isso, e bem consciente, sabe? Bem pé no chão. Criou a gente muito, muito pé no chão, muito mesmo. E eu agradeço demais para ela por tudo. Que lindo exemplo, né, Carol? Que lindo Muito. exemplo. O exemplo da minha mãe é só outro podcast para eu cantar, porque Nós ela passou adoraríamos por. conhecer, olha. Soubesse que, olha, se a gente pudesse, não, em nome de Jesus, a gente vai refrisar, gente, porque tanto de história que tem para contar para uma pessoa só não tá escrito. Como a É gente tem verdade, conteúdo para fazer com uma história, vocês não têm noção. É é muito conteúdo. verdade, é verdade, é verdade. Sim, Mas sim. hoje a estrela é você, tá? Obrigada, tô me achando. Mas lógico, oxe, tem que se Obrigada, achar, né? menina. Sou bonita Obrigada. mesmo e é isso aí. Bom, falando agora ainda, na verdade, da sua infância, verdade que aos 9 anos você precisou mudar de cidade para ficar mais próxima dos seus avós e dos seus familiares? Ah, como foi essa mudança para você? Ela não foi uma mudança, ela foi meio traumática, sabe, essa mudança, porque veja só, os meus pais, o meu pai, ele construiu uma casa para nós nessa cidade que nós morávamos. E essa casa, ela ficava, o muro dessa casa ficava na beira mesmo, assim, de um canal que cortava a cidade. E aí, quando nós saímos dessa casa e fomos para Arco Verde, a mudança foi muito grande. A gente foi para uma casa, a nossa casa era uma casa grande, fomos para uma casa pequenininha, mudança de colégio, enfim, tudo, tudo. Mas eu não digo que isso foi, não foi isso que foi traumático. Traumático foi depois voltar à cidade, embora eu não tenha nascido, mas onde eu fui criada, e eu ver a casa demolida, porque teve um ano que choveu bastante na cidade e houve uma infiltração muito grande desse canal, desse córrego, digamos assim, para a casa onde o meu pai construiu e ela precisou ser demolida, porque não tinha o que fazer, entendeu? Então, isso para mim assim foi, é tanto que eu sonhava muito com essa casa, eu sonhava muito, eu sonhava assim demais. E uma tia minha chegou para mim e disse: "Carla, você precisa voltar lá e você ver tudo e você sentir tudo assim". E depois que eu voltei, realmente eu parei de sonhar. Mas foi difícil, não foi fácil não. E é isso. Mas a gente seguiu assim, seguiu. É como minha mãe disse, se ela tivesse que escolher um dos filhos, ela seria muito injusta. Porque ela deu todo o alicerce, nenhum se desviou, entendeu? Nem... Foi incrível. É por isso que o amor de uma mãe, ela é o primeiro amor comparado com o amor de Deus, porque não tô te fazendo pai, tá, gente? Tô falando no geral, pai e mãe. Sim, Veja bem, por quê? Porque Deus, ele deu um exemplo para nós, ele entregou o seu único filho, para que gerações pudessem estar aqui, tendo a oportunidade de estar aqui. Então, ele sabia o que ele estava fazendo desde o começo. E não é diferente com o pai e com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Porque tem pais que são tios, tem pais que são avós. Ou seja, é esse tipo de amor que a gente frisa, né? De sim, que a justiça ela vem das coisas amplas e das coisas justas, né? É sim, você sim, saber dividir, saber distribuir o seu amor, saber acolher, saber ter visão do que é o certo. Não é verdade? isso. Ou isso mesmo. Exatamente. Vamos ao próximo tópico de perguntas. Você se lembra como foi viver a adolescência em uma cidade pequena naquela época? O que havia de especial naquele período? A tranquilidade, sabe? A tranquilidade da cidade, assim, é algo que realmente faz muita falta hoje nas cidades, por menores que sejam. Essa coisa da violência, do respeito mesmo, sabe? A gente não vê mais isso. Então, eu acho que é isso que faz mais falta. Eu fui uma adolescente muito obediente. Minha irmã disse que eu fui meio bestinha. Mas, tipo, se a minha mãe dissesse: Ó, Carla, você tem que chegar às 9 horas.
Eu, às 10 para as 9, eu já estava em casa. Assim, sempre fui muito obediente. E era tudo muito tranquilo naquela época, assim. Você saía. Eu acho que a maior falta que eu sinto hoje e que eu senti na época da adolescência das minhas filhas era essa tranquilidade mesmo, sabe? Que a gente não tem hoje. Essa insegurança é uma coisa que mexe muito com os pais, de um modo geral. É porque antes mesmo ainda tendo alguma maldade no mundo, né? Sempre teve, na verdade, mas hoje, infelizmente, está bem demais mesmo. A gente tinha mais liberdade, né? Não tinha tanto medo quanto tem agora. Não. A minha mãe foi muito Caxias, sabe? Eu acho que por ela ser pai e mãe, ela foi muito Caxias. Tipo, eu sou da época das festas de clube, né? Dos carnavais de clube. Sim. Não tinha nada dessas como é que é? Essas festas grandes de carnaval que tem hoje. Não, carnaval de rua mesmo, do Mela Mela. Sim, sim. E aí a minha mãe, tipo assim, se tivesse uma festa e eu tô querendo muito ir, o baile dos namorados, mesmo sem estar com o namorado, que tinha isso na minha cidade, tinha os 4 dias de carnaval no clube, aí tinha uma festa vermelho e branco, que era de um clube a outra, enfim. Aí quando a gente ia para uma festa, a mamãe dizia o seguinte, você só vai dependendo de quem vai com você. Tipo, se tivesse um casal responsável, aí ela deixava. Se não, aí não vai. E ela tinha um ditado que ela dizia assim: ela dizia, você vai com as costas para a festa e a frente para casa. Ou seja, ninguém vai andar de costas. E quando ela dizia, minha filha, disse tá dito. Então é isso. E a sua mãe, mais uma vez, lhe dando exemplos, né? Muito, muito, muito Nossa, mesmo. que legal, viu? A próxima pergunta para você, Carla, que é bem interessante. Agora vai começar a chegar a parte interessante da história da sua vida. Você foi professora de língua portuguesa durante 27 anos? Meu Deus, Isso, muito vinte e tempo, sete né? vinte e anos. sete anos. Eu tenho uma história. Ah, o que fez você se apaixonar tanto pelo magistério? Ai, deixa eu te contar. Eu tenho uma história aí com a minha mãe. A minha mãe foi professora e a minha mãe foi diretora de uma escola, depois que nós chegamos nessa outra cidade dos meus avós maternos. Ela foi diretora da escola, até então ela ensinava. E aí, eu queria muito ir para a capital, sabe? Eu queria muito ir para Recife. Eu via minhas amigas, algumas delas, indo para Recife, fazer vestibular e fazer psicologia e fazer, enfim, tinha aquele desejo, aquela vontade, mas não tinha condição de ir. Porque se fosse era para ir para casa de algum parente, que tinha, até que tinha o parente para ir assim. Era um tio pai meu. Mas mamãe dizia o seguinte, para chegar na tua pergunta, você só sai daqui quando você fizer o magistério. Porque na minha época a gente além de fazer o segundo grau, o ensino médio, se a gente quisesse ser professor, a gente teria que fazer magistério. Então, é tanto que eu fiz os dois cursos no mesmo tempo. Eu terminei o ensino médio e eu terminei o magistério. E aí minha mãe disse, ó, depois que você fizer o magistério, aí sim a gente vai pensar em você sair daqui, mas até então, não. E aí eu fiz uma carta para ela muito mal criada, que, enfim, mas olha, foi a coisa, parece que a minha mãe ela estava adivinhando. Porque aí eu comecei a namorar e tal, não comecei a namorar com o Evandro aos 16 anos. E quando a gente estava para casar, eu fiz o concurso do estado de Pernambuco para ser professora, né? Eu estava terminando, quando a gente estava perto de casar, eu estava perto de terminar a faculdade de letras. E aí eu já fiz esse concurso pensando assim, bom, se eu chegar numa cidade, for morar com a Evandro, numa cidade que não tenha nada, pelo menos professor eu acredito que eu serei. E foi isso que aconteceu na minha vida, entendeu? Então, sempre que eu entrava numa sala de aula, todo problema que eu tinha, eu deixava do portão para fora. Mas eu procurava não só a prática da língua portuguesa e do que mais fosse exigido, assim, no currículo mesmo, mas eu procurava muito dar lições de vida também para os meus alunos, entendeu?
Então eu sempre fui bem querida, assim, no meio, pelas salas que eu passei. Foi muito bom, foi apaixonante. Eu acho que, eu digo muito que eu ensinei, mas eu aprendi muito mais. Perfeito. A próxima pergunta para você, que, claro, tem a ver com a sua linda profissão. Ah, eu aprendi uma coisinha, vou falar aqui antes de fazer a pergunta para você, que eu não lembro de fato, mas eu guardo até hoje. Não sei se foi um professor meu ou se foi um professor de escola bíblica dominical, da igreja, não lembro, tá? Mas eu guardo até hoje essa frase, que eu ouvi alguém dizer assim: um professor, para ele se tornar um professor, onde ele foi um aluno. Uhum. E o professor nunca, jamais vai deixar de ser um aluno. É verdade, Eu guardo isso até hoje. é verdade. Eu queria ter lembrado quem foi a pessoa Sim, isso que trouxe a lição é de vida para verdade. mim. Sim, Só sim, que quando essa pessoa falou nesse sentido, ela falou no geral. Ela não estava ali falando somente da profissão em si, porque o sim, pai também é um sim, professor dentro de uma casa, ele tem que dar um exemplo sim, de um ensino, de uma educação. sim, Você, particularmente, teve uma ótima professora, sua mãe. sim, sim, é A primeira verdade, lição de vida que verdade. nós temos é os nossos pais, né? E Isso, eu isso. lembrei disso porque a Edna colocou ali, olha, mãe, professora, filha, seguiu o exemplo. Você É seguiu o exemplo da sua verdade. primeira professora na vida, que foi sua mãe. Aham, é verdade. Uma das melhores lições que a gente tem para guardar, né? Quando a gente Sim, carrega os exemplos dos pais e a gente traz para as nossas próximas gerações, né? sim, sim. E falando sobre isso, agora que vem a pergunta, tá? Tá. Depois de tantos anos como professora, o que foi que de fato os seus alunos ensinaram a você durante todos esses anos de ensinamento? São muitas as lições, assim. Eu acho, eu lembro como eu lidei com alunos de classes bem vulneráveis e de situações bem vulneráveis, e não de extrema pobreza, não tinha isso, mas assim, situações e situações. Então, eu acho que a simplicidade deles, sabe? Principalmente assim, a maioria dos meus alunos, até nessa última escola que eu trabalhei mais de 12 anos nessa escola, eles eram da zona rural. E eles eram de uma simplicidade, sabe? E também de uma alegria, que, por maiores que fossem suas dificuldades, mas eles chegavam sempre chegavam no ônibus escolar e tinha a hora certa de pegar esse ônibus. Tinha alguns alunos que precisavam ainda caminhar para pegar esse ônibus lá na estrada. Mas assim, aquela força deles, que hoje a gente não vê. Eu até costumo dizer que eu saí da escola na hora certa. A diretora na época disse, Carla, porque você não fica um pouco mais? Você não precisa pedir para sair agora, mesmo você tendo tempo para se aposentar. Mas você tem tanto para dar ainda. Mas eu já não tinha mais aqueles alunos, tipo esses que eu estou te falando, entendeu? Que estavam ali ansiosos para aprender, até para mudar a situação de vida de alguma forma. E aí ficou muito difícil. Eu disse: não, eu vou sair, já deu. E a coisa está muito diferente, porque eu acho que os últimos 3 anos que eu lecionei, eu tive situações em que os alunos davam as costas para a gente, sabe? Ficavam mexendo no celular. Então, as maiores lições que eu tirei foram desse tempo anterior, a esses últimos 3 anos, e desses alunos, principalmente esses alunos que vinham de fora, com dificuldades, e enfim, eu aprendi muito com eles. Eles eram donos de uma grandeza, assim, como pessoa, sabe, de vida simples, que me encantou e eu aprendi muito. Perfeito. Agora veio uma coisinha que quando eu li, me inspirei muito. Sim, Esse que foi o primeiro curso na minha vida que eu queria cursar, através de um pequeno problema de família. Eu achei muito interessante da sua vida que é. Você também cursou direito? É isso sim, mesmo? eu sei direito. Eu Mas costumo percebe, dizer, nossa, diga.
Mas você percebeu que não se identificava com a profissão, Não, e não. essa experiência ensinou a sobreviver a dedicação do próprio coração? Ou seja, você não se identificou com direito. Não, não me identifiquei com direito. Eu lembro que direito na minha vida, eu costumo dizer assim, que letras eu fiz porque não tinha, de fato, no interior não tinha outro curso senão formação de professor. Então, entre história, matemática, geografia, eu preferi letras. Direito caiu na minha vida de paraquedas, sabe? E aí foi muito interessante essa questão do direito na minha vida, porque chegou direito na cidade que eu moro, Garanhuns, e aí uma amiga minha disse, Carla, bora fazer direito, não sei o quê, tem tudo a ver contigo, tu é tranquila para falar, assim, tu tem facilidade para falar, para se expressar, não sei o quê, nananã. Eu disse, eu fazer direito? Nunca pensei em fazer direito. Ah, bora, bora, bora. Resultado, ela fez a minha inscrição e chegou e disse, ó, tá aqui tua inscrição. Bora fazer direito. Tá bom, aí eu fui estudar com ela um pouco português e literatura para fazer o vestibular, porque caía português e literatura. E aí vim para casa, ela fez minha inscrição, lá vou eu fazer o vestibular. Resultado, eu passei e ela não. Direito, ela era louca por direito. E aí eu comecei a cursar, né? A gente fica empolgado, direito, a educação de qualquer forma tem seus percalços aí, salariais e outras lutas. E aí comecei a fazer direito, do meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque realmente, mas eu vejo hoje que direito ele é bom para a vida, entendeu? Então eu pensei em parar na época, eu estava com as filhas adolescentes, inclusive. Eu digo, gente, eu vou parar, porque era trabalhando e estudando, então não foi fácil. Mas não, não, você começa a se empolgar um pouco e quando passa aquela parte chata do início de todo o curso, você. E direito é bom para a vida, independente de você exercer ou não. Quando eu terminei o curso de direito, eu digo, bom, eu agora vou descansar. Eu vou descansar porque foi muito pesado, não foi fácil. Direito não é um curso que você faz, enfim. E aí, nesse descansar, eu descansei mesmo, porque eu digo, não, eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer OAB. Ainda fiz uma OAB, mas não passei, por muito pouco eu não passei, ficaram faltando, acho que 17 questões de 80, se eu não me engano, uma coisa assim, nem lembro. Mas aí eu digo, não, 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 tô fora, tô fora, tô fora. Aí deixei direito de lado e direito foi bom para a vida. De vez em quando sou consultada assim, sabe? Chega uma pessoa querendo uma consulta de alguma coisa, mas a gente precisa se atualizar e foi uma coisa que realmente eu deixei de lado. É verdade. Aí, deixa eu te dizer, Ingrid, aí meus colegas de faculdade, eu era uma das mais velhas, assim, da turma, né? E aí eles diziam, Carla, pelo menos professora de direito tu vai ser, porque tu tem tudo para ser uma boa professora de direito, então professora de direito tu vai ser. Mas eu também não, professora só do Estado mesmo, tá tudo muito bem. Foi isso, Ingrid, a minha história com direito. Perfeito. Porque tem duas fases da história em que a gente realmente. Como é que eu posso dizer a frase? Ah, esqueci agora a frase. Se eu lembrar, eu falo depois. Tá. A gente se identifica. A Sim, gente se sim. identificar. Sim. Hum. Tem uns que começam pela curiosidade, que foi o meu caso, né? Sempre quis cursar direito, gente. Sempre. Até hoje eu falo pra Rosa. A profissão que, pra mim, que ganhou minha vida foi essa. Só que, nossa, velho, é jogo de cintura mesmo. É jogo de cintura. É, verdade. Então a gente tem que querer mesmo. Então você não se Sim. encontrou e tá tudo bem. Até porque logo Isso. após isso, é onde vem a minha próxima e penúltima pergunta já. Bem rápido foi Sim. até. Rápido Olha, mesmo. rápido mesmo pra ver, né? Uhum. Hoje, você está no sexto período de psicologia, é isso mesmo? Sim. É, a minha filha faz mãe, Professora de letras, é isso mesmo? isso.